Nós vamos hoje, então, aqui. Hoje é dia 9 de julho, não é verdade? E a gente vai deixar um registro da palavra de Deus. E tão logo eu cheguei, o único contato que eu tive, na verdade, com tudo, foi para perguntar para os meus colegas pastores se eu deveria realmente pregar hoje. Não queria atropelar nenhuma escala que eles tivessem. E eles disseram, não, pode trazer a palavra. Acho que a igreja até está na expectativa de que isso aconteça, né? Então, eu busquei do Senhor a direção para esse primeiro momento na retomada, né? Eu queria dizer uma coisinha para vocês, tá? Eu sabia que estava faltando, mas não tem problema que fique registrado aqui também. É assim, ó, gente, por 24 anos, né, como pastor aqui na igreja, eu fui um pouquinho descuidado com uma coisa que é muito importante na vida de todo mundo, tá? E eu preciso cuidar melhor disso agora. Então, que é aquela coisa de seguir também descansando um pouquinho dentro de ciclos menores, tá? Então, eu nunca estabeleci, nunca mesmo, né? E é uma falta minha, tá? Espero que com isso eu também ensine você. Eu nunca estabeleci um dia de folga, tá bom? Mas as quartas-feiras agora serão meu dia de folga, tá bom, pessoal? Certinho? Então, se você precisar aí nas quartas-feiras, os colegas terão o maior prazer de atender você. Bem entendido o que o pastor está dizendo. Espero que você não me entenda mal, tá? Viu? Eu lamentei muito não estar aqui. Foi o que mais doeu no meu coração, de tanta coisa, de falta que a gente sente, viu, da vida dos irmãos, mas de não estar por perto das famílias que se despediram dos seus, né? 3 famílias nossas se despediram dos seus, e essas coisas machucam a gente, porque a gente quer estar perto, a gente quer dar um abraço, a gente quer deixar uma palavra de oração. Mas certamente eu teria oportunidade agora no retorno de ir ao encontro, de abraçar, né? Já fiz isso um pouquinho com a família da Maria, na pessoa do Aparecido e da Ângela, e assim seguirei fazendo com os demais também. Muito bem, vamos à palavra então, tá bom? Em Gênesis capítulo de número 22, é um texto muito conhecido, e eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui sobre essas coisas. São princípios de vida, são princípios que fluem para a nossa vida desde a expressão da nossa fé, é a nossa fé misturada com a nossa vida cheia da fé que nós temos no Senhor nosso Deus. Muito bem ter Dona Marcela aqui com a gente, né, querida? Que bom. Dar-lhe um abraço ali logo na chegada. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 22... Vamos ficar de pé um pouquinho, se você puder. Se você não pode, permaneça sentado. Diz assim, Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No 3º dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os 2 caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse, pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha.
E então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré. Até hoje, as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Deus nosso Pai, nós queremos consagrar as nossas vidas ao Senhor mais uma vez nesta manhã, tempo de celebração, e obrigado porque esta palavra pôde ser lida aqui com toda a liberdade, sem nenhum impedimento, e é a preciosa semente que o Senhor está lançando sobre o nosso coração. Que o nosso coração seja, nesta manhã também, esta terra boa que acolhe a semente que o Senhor vai regar, para que ela possa produzir muito fruto, para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude aqui, desde casa, aqueles que estão assistindo aqui, agora ou quando estiverem, para que a palavra não se perca, mas antes, ela, portanto, como falamos aqui, encontre um lugar que a acolha, para que o bendito fruto seja pelo Senhor trazido à existência. Nós assim oramos e nós te agradecemos, no santo nome de Jesus o fazemos, e a igreja do Senhor diz amém, amém e amém. Queiram assentar-se, por favor. É sobre obediência, que traz para a gente um senso mais profundo da revelação de Deus, como a gente precisa de um Deus que se propõe a se mostrar por inteiro e a ser experimentado por nós, com tudo que Ele deseja, nós possamos experimentá-lo. Afinal de contas, Paulo apóstolo vai dizer aos romanos que por toda a manifestação de Deus em favor de todos nós, não tem ninguém, na verdade, que possa, de fato, olhar para tudo o que foi trazido à existência e duvidar da existência de Deus, apesar de que alguns assim se posicionam. Mas Deus se revelou, Deus, Ele amplificou para a gente de uma tal maneira que nós possamos enxergar com clareza e levá-lo em conta nas nossas vidas. E nós, então, estamos sendo convidados hoje aqui pelo Senhor a podermos dar uma resposta de fé. Acontece que a gente tem que responder essa pergunta. Na vida da gente, na minha vida, na sua vida, quem é que manda? Resposta importante. Quem é que de fato manda? A quem é que nós obedecemos? Abraão, ele está sendo convidado, depois de muito tempo de preparo, a de novo oferecer uma resposta de fé. Eu acho que o grande desafio que quem anda com Deus, faça muito tempo, faça pouco tempo, porque daqui a pouco, você que faz pouco tempo, vai ter um pouquinho mais de tempo andando com Deus. Mas de tempo em tempo, e apesar do tempo que passa, um grande desafio é manter a sensibilidade. O pastor Carlos Eduardo esteve aqui, e ele usou uma expressão que ele cunhou, que ele forjou na experiência de pregação dele, das coisas que ele tem com Deus.
ele usou essa expressão assim, que algo para acontecer de repente levou muito tempo. Você sabe que Abraão é desses nomes escritos na Bíblia em caixa alta. Na verdade, Paulo apóstolo vai dizer que Abraão é o nosso pai na fé. Daqui a pouco a gente vai ler um texto que vai de novo dizer isso que eu já estou afirmando. Ele é o pai de 3 grandes movimentos religiosos da humanidade. Ele é o pai do judaísmo. Ele é o pai do cristianismo. Ele é o pai do islamismo. Essas 3 grandes religiões que reúnem muita gente durante muito tempo na história de todos nós, têm Abraão como um grande referencial de fé. E você sabe que um dia ele foi chamado, príncipe que ele era lá na terra de Ur dos Caldeus, para deixar tudo aquilo, porque ele ouviu no seu coração, ele ouviu a voz de um Deus que ele não conhecia, mas que apesar dele decidiu se misturar com ele. Veja, Deus não conhecia o Deus revelado nas Escrituras, mas o Deus revelado nas Escrituras se apresentou para Abraão e chamou Abraão, e ele abandonou tudo para seguir essa voz. E levou 25 anos para que uma promessa que Deus fez para ele se cumprisse. A promessa de que ele e a sua família abençoariam todas as demais famílias da terra. Porque o que Deus estava dizendo é que Deus faria com que Abraão gerasse uma família da qual viria o Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo. É uma promessa muito especial, é uma promessa que resolve todas as coisas que são, de fato, o problema que a gente carrega, que é o problema da nossa separação com Deus. Porque somente pela fé em Cristo Jesus é que nós resolvemos essa questão. E Abraão, ele assumiu isso. Mas como eu citei aqui, mencionando o pastor Carlos, por exemplo, naquela expressão que ele usou, levou 25 anos para que isso pudesse, de fato, se tornar uma realidade na vida de Abraão, com o nascimento do seu filho Isaque. E quando a gente olha aqui para esse momento em que a fé de Abraão, apesar de tudo o que ele já passou, e o que é que eu recomendo para você? Que você vá desde o finalzinho do capítulo 11 do Gênesis, vamos voltar às nossas tarefinhas de casa, né? Pelo menos aquelas que eu deixava com vocês, para você voltar ao capítulo 11 do Gênesis e você vir lendo toda a trajetória de Abraão até esse capítulo 22, para você entender o todo, para você pegar todo o processo, para você compreender a preparação pela qual ele passou. Diga para quem está ao seu lado, todos nós estamos sendo preparados para algumas coisas que ainda Deus nos proporcionará. Todos nós. Nós estamos no processo de preparação e vai ter momentos assim em que a nossa fé ela será provada de alguma forma. Não se esqueça disso. Abraão foi preparado para este momento que nós vamos chamar assim de um momento do auge, o cume, o ponto mais alto da provação da fé deste homem. E ele é um homem extremamente experiente. Você vai lembrar que Abraão, ele foi chamado aos 75 anos. Você vai lembrar que Abraão teve o seu filho aos 100 anos. E aqui o Isaque já deve estar um adolescente por volta de uns 15, 16 anos. Então já deu para você entender que Abraão é um homem experimentado, ele é um homem vivido, mas apesar de tudo que ele já passou, ele permanece sensível à voz de Deus. Vamos dizer para nós mesmos assim, Júnior, permaneça sensível à voz de Deus. Diga o seu nome, diga assim, Júnior, permaneça sensível à voz de Deus. É uma experiência que a gente precisa. Talvez você, ao fazer isso hoje, Deus se conta de que faz tempo que você já não sabe mais o que é ouvir a voz de Deus. E quando você está fazendo esta declaração, é como se você fizesse uma oração dizendo, Senhor, abre de novo os meus ouvidos, porque eu quero ouvir a tua voz falando comigo.
Abre de novo os meus olhos, porque eu quero contemplar as obras das tuas mãos na minha vida. Eu andei distraído, mas de novo eu quero agora prestar atenção naquilo que na minha história, na história da minha família, na minha jornada, o Senhor tem feito. Como é bom olhar para o nosso Pai da fé e vê-lo responder à voz de Deus, porque Deus não se apresentava todo dia, toda hora desta forma, não falava com Abraão assim. Eu não sei quanto tempo faz, não fiz essa conta, qual foi o último momento em que Deus se apresentou assim para Abraão para falar desta forma, mas quando Deus o fez, Abraão estava preparado para ouvir a sua voz. Então Deus chamou Abraão e ele disse: sim, Senhor, aqui eu estou. Essa é uma resposta de fé que a gente precisa ter na nossa vida. Então, hoje pela manhã, permita que o Espírito de Deus que fala conosco por meio desta palavra aguce de novo a sua sensibilidade, para seguir sensível a Deus apesar do tempo que passa, e para que você também possa reagir a toda e qualquer proposta de Deus para a vida da gente. Ainda que essa proposta de Deus pareça uma loucura, porque foi loucura o que Deus propôs para Abraão fazer. Nós vamos chamar isso de uma loucura de Deus, para uma sabedoria que ainda precisa ser descoberta. Aquilo que parece loucura, da parte de Deus, tem a capacidade de carregar uma sabedoria que nós vamos precisar escavar e experimentar para poder escavar para poder experimentar. Uma loucura de Deus que contém uma sabedoria a ser descoberta. Porque Deus, ele vai ser muito específico com Abraão, dizendo assim: sabe o teu filho? O teu único filho. E a gente sabe que, na verdade, Abraão teve um outro filho antes de Isaque, com a serva de Sara, sua esposa, chamada Agar, que é o Ismael, que é o pai de todas as nações, não é? Dentre as quais depois vai surgir aquela fé, o islamismo, que eu disse, Abraão também é pai desta fé, considerado patriarca desta fé. Mas para Deus, no projeto de Deus, no plano de Deus, Isaque é aquele que de fato estava por Deus planejado para ser a linhagem, a descendência que Deus queria usar para formar esta família e trazer Jesus para a história de todos nós. Então, o Senhor Deus vai pedir: toma o teu filho, o teu único filho, e aí vem uma expressãozinha nesse versículo de número 2, a quem tanto você ama. E aqui é uma coisa importante, que Jesus vai dizer lá na frente para a gente: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Nossa, gente, como essa resposta ela é importante para mim e para você hoje cedo. Onde é que está o teu tesouro? Onde é que está o teu tesouro? Lembra da primeira pergunta? Afinal de contas, quem é que manda em você? Uma segunda pergunta que flui daquela, reverbera daquela, precisa nos afetar. Onde é que está o teu tesouro? Porque é aí que estará o teu coração. Sabe o teu filho? O teu único filho a quem você tanto ama? Eu quero que você o ofereça em holocausto para mim. É totalmente estranha essa proposta. Porque isso não fazia parte do Deus que Abraão até então conhecia. Os outros deuses que ele conheceu antes faziam estas coisas, pediam sacrifícios humanos. Mas esse Deus, que muito tempo atrás o chamou, isso é novo. Isso parece colocar Deus contra Deus.
parece colocar a ordem deste Deus contra a promessa feita, de que em Isaque estaria garantida a descendência de Abraão. Quem é que manda? Onde é que está o teu tesouro? Isso que define a minha vida e a sua vida. Neste tempo difícil que nós vivemos, de tantas pressões que nós sofremos, de tantas vozes que estão falando, de tanta coisa que a sociedade diz, olha, você aí não entendeu que as coisas já não são mais como foram reveladas? Aliás, está ultrapassado. Você não entendeu que o mundo é outro? Quem é que manda? Onde é que está o teu tesouro? Porque aí estará o teu coração. Abraão, toma o teu filho. E vamos escutar bem isto. O teu único filho. E vamos escutar bem isto. A quem você tanto ama. Gente, era uma oportunidade para Abraão responder essas perguntas difíceis que foram feitas aqui. Perguntas que eu e você estamos sendo convidados a responder. Viu? Não se engane. Você que está em casa, não se engane. Eu e você hoje pela manhã estamos sendo convidados a responder esta pergunta: quem é que manda? Onde é que está o nosso tesouro? Onde é que está o nosso tesouro? Isso é uma pergunta séria. Essa pergunta define a nossa espiritualidade. Essa pergunta define o Deus a quem nós servimos. Quem é? Essa pergunta define que tipo de relacionamento nós temos com Ele. Essa pergunta mexe com a gente porque nos afeta em cada uma das nossas decisões, nas pequenas coisas que no dia a dia nós decidimos a respeito da nossa vida. Cada resposta nossa, cada movimento nosso. Essa pergunta é para fazer a gente parar e a gente pensar onde a gente está, como é que a gente está se resolvendo na vida, se a gente vai continuar nessa direção ou se a gente vai levar Deus em conta. Essa é a terceira pergunta. Você vai continuar nessa direção ou você vai passar a levar Deus em conta? Porque se nós estamos pedindo sensibilidade, como aquela canção, abre os meus olhos, eu quero ver, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Eu quero de novo me envolver com o Senhor. Isso é extremamente importante. E é isso que Deus está nos chamando hoje de manhã, para uma resposta de fé. Lembre-se que Abraão ele foi submetido a uma preparação muito longa para chegar a este momento, para ele poder reagir bem, reagir direito. Então, por favor, preste atenção, que você também tem a sua própria preparação, teve as suas próprias experiências, você também tem uma bagagem que você carrega da sua vida com Deus, para você hoje aqui dar uma resposta de fé como Deus deseja seja a sua resposta de fé. O que eu sei dizer para os irmãos é que na manhã seguinte Abraão se levantou para obedecer. Apesar da loucura da proposta de Deus, você não vê Abraão questionando. O texto sequer propõe o que eu vou dizer, eu tenho certeza aconteceu. Sabe o que aconteceu em Abraão? Eu tenho certeza. Muita reflexão. Muita reflexão. Ele precisou levar em conta desde quando pela primeira vez ele ouviu aquela voz.
tudo que ele tinha vivido. Ele precisou levar em conta todas as vezes em que Deus se apresentou para ele, e em que Deus disse para ele: olha, Abraão, o tempo está passando, mas fica de boa, porque assim como são as estrelas do céu, se você poder contar, assim vai ser a sua descendência. Em outro momento, fica de boa, porque não vai ser o seu servo Eliezer. Eu tenho um filho para você, que com sua esposa vocês vão gerar. Então faz o seguinte, sai da tua tenda, e se você puder, conta os grãos de areia do mar, e então, porque assim será a sua descendência. E mais, teve um momento em que depois de ele, com a serva Agar, ter feito Ismael, como de fato aconteceu, ele percebeu que ele já não podia mais, porque se Sara era estéril, agora ele está impotente. O texto bíblico vai dizer para a gente, aos Hebreus, que isso aconteceu. Então, entre a palavra de Deus numa noite e a resposta dele na manhã seguinte, presta atenção, não demorou muito tempo. Ele se propôs a obedecer. Sabe, apoiado no quê? No que até então ele tinha com Deus. No que ele conhecia desse Deus. Ele decidiu ficar com a palavra do seu Deus e ele decidiu ir para um estágio mais alto da sua fé. Deus está nos convidando para um estágio mais alto da nossa fé. Deus está nos chamando para experimentar um novo tempo na presença dEle. Para uma nova revelação que Ele quer fazer para mim e para você de quem Ele é, do que Ele pode, do que Ele tem para mim, do que Ele tem para a nossa casa, para a nossa família. Do que Ele tem para todos nós, porque em Ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias de terra. Quantos estão pegando isso hoje? E entendendo que aquilo que é a experiência dele é para me abençoar e é para te abençoar. Aquilo que foi a resposta dele é para me inspirar e nos instigar a darmos uma resposta de fé hoje pela manhã, robusta, madura. Porque o que eu sei é que o que Deus deu oportunidade para ele foi para que ele pudesse, apesar desse conflito, chegar ao auge da sua fé. E o auge da sua fé tem a ver com aquilo que ele disse para as pessoas que saíram com ele acompanhando. Olha, vocês vão até aqui, só até aqui. Fiquem aqui. Eu vou com meu filho um pouco mais, porque nós vamos para adorar o Senhor. Nós vamos ao encontro daquele que um dia me chamou. Ele me pediu algo. Ele me pediu algo, só é entre mim e ele. E eu vou fazer o que ele me pediu. Então vocês fiquem aqui, porque nós vamos voltar. Não é, ele não disse, eu vou voltar. Ele disse, nós vamos voltar. Eu e o meu filho. Eu e esse rapaz, meu filho. Nós vamos adorar e nós vamos voltar. Abraão, sem ter a experiência daquilo que a gente sabe depois aconteceu, ele já está experimentando uma nova revelação de Deus. Ele está crendo, o meu Deus é aquele que inclusive ressuscita o morto. É aquele que tem o poder da ressurreição. É aquele que pode operar quando o ponto final foi colocado, ele ainda tem algo para fazer. Então, se isso não trouxer esperança para mim, não trouxer esperança para você, eu não sei o que mais pode trazer. Porque tem algumas coisas que definitivamente nas nossas vidas, às vezes nos põe na cama, e a gente não consegue delas sequer levantar. Que às vezes traz uma preocupação tão grande, mas tão grande, especialmente no que diz respeito a pessoas que nós amamos. Sabe, o teu filho, o teu único filho, a quem você tanto ama, Abraão, presta atenção, ele é problema meu. Você está me escutando, meu irmão? Você está me escutando, minha irmã? Tem coisas que, na verdade, antes de serem um problema nosso, pertencem ao Eterno. E que bom que são dele.
E que bom que a medida do que eu posso fazer, o que eu posso me ocupar, é limitado. Porque para Ele não há nenhum limite na existência humana que possa impedir aquilo que Deus tem para fazer. Que Deus tem para fazer. Então hoje pela manhã, nós estamos sendo convidados a dar um salto de fé. A dar um salto nesse trampolim. E a saltarmos alto. E a nos deixarmos cair nos braços daquele que tudo pode. Porque Ele traz do nada à existência as coisas que Ele decide fazer. Porque Isaac só é Isaac porque Deus decidiu fazer a estéril e o impotente poderem de novo gerar um filho. E agora, num estágio maior desta fé, Abraão está dizendo, eu creio que este Deus que me chamou, Ele ressuscita mortos. Ele tem um poder sobre todas as coisas que são um limite para a gente. Então é Ele que está no comando. É uma certeza absoluta de Deus. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado para na nossa vida. Quando a gente sair daqui, a gente vai para casa. A gente vai lidar com as coisas que fazem parte lá da nossa casa. A gente vai sair daqui e a gente amanhã começa uma nova etapa de trabalho. E a gente vai lidar com aquelas coisas que fazem parte da nossa rotina, que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte das nossas estruturas. E nós teremos que lidar com estas coisas. Nós seremos devolvidos à realidade, mas nós saímos daqui com um convite para dizer: o Senhor é quem manda. É o Senhor quem manda. E ao Senhor eu vou obedecer, porque eu não vou deixar a oportunidade passar de experimentar quem o Senhor quer ser na minha vida. Eu não vou deixar passar a oportunidade de experimentar aquilo que o Senhor quer fazer na minha história, aquilo que o Senhor quer fazer na história da minha família, aquilo que o Senhor quer fazer na minha existência. Eu não vou deixar passar esta oportunidade de experimentar aquilo que o Senhor tem para mim. Abraão não perdeu a oportunidade, porque ele quis ter uma completa certeza de Deus. E aí os textos bíblicos para nos ajudar. O texto de Hebreus, capítulo 11, versículos de 17 a 19, e eu já vou lendo. Diz assim a palavra do Senhor. Escute com atenção. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Ele concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, ele recebeu seu filho de volta dos mortos. Quantas coisas nós precisaremos entregar para Deus, para de Deus nós recebermos estas coisas com tudo o que Deus tem para colocar como bênção sua nisso. Quantas pessoas nós teremos que colocar nas mãos de Deus para podermos receber essas pessoas de volta do próprio Deus? Estão me entendendo? Quem é pai, quem é mãe, quem é marido, quem é esposa, quem é filho, quem é gente, tem alguém. Como nós precisamos ter uma certeza absoluta de Deus. Você está entendendo? É um nível de confiança no Senhor. É como Paulo apóstolo vai dizer aos Romanos capítulo 12, sabe o que Deus quer de você? Um sacrifício vivo, um culto permanente, um olhar para a vida com lentes que
você só coloca se você estiver decidido a levar Deus em conta em tudo que você faz, em cada momento que você experimenta. Porque tudo o que lhe desafia é algo que Deus pode colocar a mão e cuidar. Confia a Ele o cuidado disso e você vai experimentar o cuidado de Deus nessas coisas. Em cada uma delas. Aqui não há excesso, aqui não há exagero, aqui há dependência. Aqui há uma certeza de Deus. De que Deus está presente, de que Deus se importa, de que Deus se envolve e de que Deus quer que nós possamos invocá-lo. E dar espaço para Ele se manifestar nas pequenas, e desde as pequenas coisas das nossas vidas, a estas coisas mais severas, mais difíceis, mais complicadas, como essa que nós acabamos aqui, que nós estamos enfrentando, que foi a história de verdade de Abraão. Ele ia sacrificar o seu filho mesmo, porque ele cria mesmo naquilo que Deus podia fazer. E é por isso que aos Hebreus o autor vai dizer, ele como que recebeu os seus filhos dos mortos, entendeu? Que fé é essa? Que experiência é essa? Mas não está distante de mim nem de você. Aos Romanos, Paulo apóstolo no capítulo 4, ele vai escrever para a gente também, capítulo 4 de Romanos, e eu vou ler para você a partir do versículo 16. É uma leitura um pouquinho mais longa, mas vale a pena você escutar. Vocês estão comigo? Diz assim a palavra do Senhor em Romanos 4, a partir do 16. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão. Quantos são descendência de Abraão aqui? Quantos são descendência de Abraão? Você que está em casa, você é descendência de Abraão, você está com a sua fé em Cristo Jesus. Nós estamos sendo alcançados hoje pela manhã, não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé, como a que teve Abraão. Senhor, dá-me a fé que Abraão teve, pois ele é o pai de todos que creem, conforme aparece nas Escrituras. Eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Você percebeu que na ordem aparece a última experiência e depois a primeira? A última experiência é crer que Deus podia trazer Isaque de volta à vida. Coisas novas do nada, porque ele era impotente, a sua esposa estéril. Percebe como nada passa despercebido? Presta atenção. Deus está atento em cada gesto de fé, meu e seu. Cada momento de fé. Disseram para Jesus, mas a minha fé é tão pequena. E Jesus disse, mas se ela for como um grão de mostarda. Mas se ela for como um grão de mostarda, você está entendendo? Cada ato de devoção, cada pequena fagulha, centelha da nossa fé, Deus está disposto a aproveitar. Ele sabe do que nós somos feitos, da nossa finitude, da nossa inconstância, de como é a nossa funcionalidade. Mas apesar de nós, Ele nos leva em conta. Diz assim o texto no versículo 18, continuando, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, já aconteceu com você? Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito. Este é o segredo. Esse é o número de descendentes que você terá. E a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos o seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Entendeu? Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso a sua fé, por sua fé, ele foi considerado justo. E finalizando, e quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele,
As Escrituras dizem que foi também para nosso benefício. Quantos estão sendo abençoados hoje de manhã? Pegue isto, para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, hoje pela manhã nós temos uma resposta de fé para dar aqui. Quem é que manda? Onde é que está o nosso tesouro? Será que a partir de hoje nós estamos dispostos a levar Deus em conta com tudo que Ele merece ser levado em conta na nossa vida? Em tudo, presta atenção, diga para quem está ao seu lado, em tudo, 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 em tudo. Porque Deus Ele não pede para a gente nada que Ele já não tenha feito por nós. Toda entrega que Deus hoje está pedindo para mim e para você, primeiro, Ele mesmo fez. Você sabe que Isaac, ele aponta para Jesus. Isaac não fez nada, mas sofreu tudo. Você já se colocou no lugar desse menino? Ô pai, onde é que está o cordeiro para o sacrifício? Apontando para aquele que calado foi para o matadouro por mim e por você. De um pai que me amou tanto e que te amou tanto e que deu o seu filho, o seu único filho, por mim e por você. Por mim e por você. Por mim e por você. Para que eu pudesse me tornar filho dele. Para que você pudesse se tornar filho dele. E uma pergunta que eu faria assim, mas como que eu sei se eu sou filho dele? Se você estiver parecido com ele. Você está parecido com o filho dele, Jesus? Porque se você não estiver parecido com o filho dele, Jesus, hoje aqui neste altar, você pode chegar aqui daqui a pouquinho e dizer assim, pai, eu preciso nascer de novo. Se você que está me ouvindo aí em casa, você está dizendo assim, eu estou muito distante, me pareço nada com Jesus, eu estou entendendo hoje de manhã, mas eu preciso me render, eu preciso me entregar, eu preciso assumir a minha identidade de filho de Deus. É só você dar um passo de fé e você dizer assim, Deus, Pai querido, é o Senhor que a partir de agora vai mandar na sua vida. É a vida que o Senhor tem para mim, a vida de Jesus derramada, essa é o meu maior tesouro, é aí que eu vou colocar o meu coração. Eu vou entregar todos os meus planos, eu vou entregar todos os meus sonhos, eu vou entregar tudo aquilo que eu tenho dito, são as minhas propostas de vida, a minha agenda para o final de 2023, a minha agenda para o restante da minha vida. Eu fiz tantos planos, eu concebi tantas coisas, eu tenho pensado, eu me organizei para dar um passo assim, para dar um passo assado, até aqui. Eu estive no comando e no controle, mas eu vou colocar tudo nas tuas mãos hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu estou dizendo que é o Senhor quem manda. Hoje pela manhã eu estou dizendo que o meu coração agora estará na tua presença. O Senhor agora é o meu tesouro. Porque foi o que Abraão fez. Eu não tenho essa fé. Mas esse homem teve.
E quando ele ia matar o seu filho, porque ele ia fazer, a Bíblia diz que ele ia fazer. Deus disse: pare, Abraão, porque agora eu sei que você sabe que você pode confiar em mim. Agora eu sei, Abraão, que você sabe que você pode confiar em mim, porque você não me negou. E aí ele vai lá onde ele começou com Abraão. Sabe, o teu filho, o teu único filho, a quem você ama, recebe de volta. O teu filho. Você não me negou o teu filho. Você não me negou o teu único filho, a quem tanto você ama. E porque você me obedeceu, a minha bênção será sobre você e sobre toda a sua descendência. Você entende debaixo de qual bênção eu e você nós estamos aqui? Você está entendendo que o que Deus começou a derramar sobre a vida de Abraão, quer me alcançar e quer alcançar você hoje pela manhã aqui? E quer alcançar você na sua casa? Hoje pela manhã, nós estamos sendo convidados a prestar atenção nisso. Sabe o seu filho? Eu vou dizer de novo. Sabe o seu filho? O seu único filho, a quem tanto você ama. Algumas das pessoas que nós tanto amamos não estão nessa condição de ser o meu filho, o meu único filho. Mas com certeza, são pessoas que nós muito amamos. Tem coisas que na nossa vida nós muito amamos. Tem coisas nas nossas vidas que nos definem até. Porque nós muito amamos. Sabe, tudo isso precisa ser sacrificado na presença de Deus. Sacrificado. 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 Para a gente poder experimentar Deus. Porque quando Deus disse para Abraão: o teu filho, o teu único filho, a quem você tanto ama, é porque Deus nos enxerga por inteiro. E Ele sabe quem é que manda, o que é que tem valor para a gente, onde que está o nosso coração. Abraão, que bom que você me ama mais do que ao seu único filho e do que a todas as promessas que estão ligadas ao seu filho. Porque assim é o seu coração. Você passou na prova. Qual de nós pode dizer assim: eu tenho a fé de Abraão? Assim? Mas que tal a gente se abrir para desenvolver isso na vida da gente? Porque se ele viveu, eu e você podemos viver também. Hoje pela manhã tem um altar aberto. Hoje pela manhã tem uma presença nesse lugar. Hoje pela manhã tem um Deus que quer saber quanto você me ama. O quanto eu sou importante para você. Mais importante do que tudo aquilo que você mais ama na sua vida. Sabe que tem algumas coisas que acontecem com a gente para terminar? E a gente então passa a se organizar ao redor disso. Essas coisas vão tomando o lugar de Deus. E a gente se organiza tanto que a gente fala: afinal de contas, agora eu preciso levar em conta isso na minha vida. A gente esquece que se a mão de Deus não estiver ao redor de tudo isso, se a presença de Deus não estiver nisso tudo, a gente vai se complicar. Vamos reconhecer quantas complicações nós carregamos, que nós nos esquecemos de entregar nas mãos de Deus aquilo que Ele ia cuidar para a gente, mas com muito mais sabedoria. E dando sabedoria, e Ele ia fazer tão bem, mas nós não ajudamos, nós não contribuímos. Quantos frutos nós estamos carregando, nós estamos colhendo de momentos em que nós não levamos Deus em conta. Mas olha como Deus é bom.
como por seu Espírito Ele fala com a gente, como por seu Espírito Ele nos deixa a base para a gente poder dar uma resposta de fé hoje pela manhã. Agora é o momento de nós orarmos e de nós darmos espaço para que na nossa própria vida a fé de Abraão se desenvolva em mim, se desenvolva em você. Agora é o momento para você sair daí, vir aqui para o altar e você se colocar na presença de Deus para nós orarmos juntos. Para nós entregarmos a Deus as coisas que você sabe precisam ser entregues para Deus hoje aqui. O que é que você precisa entregar para Deus? Venha aqui para o altar para entregar para o Senhor. Se você não pode se ajoelhar, fique aqui de pé. Mas chegue aqui para que nós possamos ter um momento juntos de oração. Você que está aí na sua casa, você também pode participar deste momento. Você também pode participar desta oração. Eu desafio você a participar desta oração. Eu desafio você a colocar diante de Deus agora cada uma destas circunstâncias, dessas pessoas, e você entregar para Deus, porque você está dizendo: Senhor, eu quero que o meu maior tesouro seja a minha experiência com o Senhor, porque o Senhor sabe cuidar de mim, o Senhor sabe cuidar dos meus, o Senhor sabe cuidar da minha história, o Senhor sabe tudo. E é assim que o Senhor vai fazer. É assim que o Senhor vai operar. É assim que o Senhor vai realizar. Nós vamos orar. Eu vou me colocar aqui também com você, na presença do Senhor, vou me ajoelhar também. O apóstolo Paulo tinha isto e ele declarou: por esta causa eu me coloco de joelhos. E Paulo estava disposto a experimentar toda a dimensão da graça de Deus, da presença de Deus. Toda a altura, toda a profundidade. Toda a lateralidade, tudo. Ore comigo. Você que está aqui, você que está no seu assento, você que está em casa. Ó eterno Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Ó Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu Deus, o Deus do meu irmão, o Deus da minha irmã, o Deus de todos os que estão aqui hoje pela manhã, o Deus de todos aqueles que desde as suas casas estão participando deste tempo de celebração e ouviram esta palavra. Nós estamos aqui para escutar, ó Deus, a Tua voz falando ao nosso coração e abrindo os nossos olhos, porque nós não queremos deixar de contemplar a obra das Tuas mãos nas nossas vidas. Cada detalhe que o Senhor já fez, as coisas que o Senhor já operou, nós queremos agora, como que num filme, revisitar, desde lá atrás, quando o Senhor nos chamou, desde quando nós estávamos, como nós estávamos até onde nós chegamos, quantas coisas o Senhor já fez por nós, e nós queremos, ó Deus, nos alegrarmos com tudo isso, deixar o lamento para os momentos de oração, deixar a reclamação de uma vez por todas de lado, mas celebrar aqui e agora os grandes feitos do Senhor na nossa vida e na nossa história. E juntamente com Abraão, apesar de tudo o que quer roubar a nossa esperança, seguir crendo no Deus que do nada faz nova todas as coisas, traz a existência do nada, para nos abençoar, e do Deus que mesmo em meio ao cheiro da morte, cenários de morte, de angústia, de grande preocupação, daquilo que nos rouba o bom ânimo,
daquilo que nos deixa absolutamente rendidos, sem vontade de nos levantarmos das nossas camas muitas vezes, diante de todo o cenário de caos, diante de todo o cenário com o qual nós não sabemos e não podemos lidar, o Senhor manifesta o teu poder, o poder da ressurreição, que opera em nós, que opera na nossa história, e o poder que pode resgatar a nossa vida. Ó Deus, desse desfiladeiro para o qual nós nos permitimos percorrer, nós estamos indo ladeira abaixo, muitos de nós, Senhor. Muitos de nós, ó Deus, traçamos planos e organizamos a nossa vida, e, ó Deus, às vezes deliberadamente, mas muitas vezes distraidamente, e nós queremos ser socorridos hoje pela manhã. Nós estamos percorrendo um caminho onde o Senhor não estava sendo levado em conta, mas hoje pela manhã, o Senhor mostrou como um homem, Ele pode responder em fé, apesar da loucura da proposta. Talvez para alguns de nós, abrir mão dos nossos planos, da maneira como nós os traçamos, abrir mão da nossa vida, da maneira como supostamente, de uma forma tão segura, nós a temos construído, abrir mão de escolhas que nós temos feito. Quantas escolhas alguns de nós têm feito, que são escolhas conforme os nossos dias, que são escolhas equivocadas, mas que nós estamos achando são acertadas. Mas hoje pela manhã o Teu Espírito nos faz prestar atenção. Hoje pela manhã o Senhor gentilmente e carinhosamente, mas enfaticamente está dizendo: desista disso, abra mão disto, sacrifique isso no meu altar, sacrifique isso na minha presença, sacrifique isso para ter uma nova revelação da minha presença na sua vida, na sua história, em favor de você. Oh Deus, obrigado, porque hoje pela manhã o Senhor está operando muita coisa na vida da gente. Grandes coisas o Senhor está fazendo, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que milagres estão sendo trazidos à existência hoje pela manhã, desde esse momento de oração de todos nós na Tua presença. Obrigado porque o Senhor sabe aquilo que tem tanto valor para nós. Mas nós queremos, ó Deus, entregar isso nas Tuas mãos e dizer: Senhor, nós precisamos alcançar isto que Abraão alcançou e pelo qual ele foi aprovado. E aquilo pelo que Jesus também disse: amarás o Senhor teu Deus acima de tudo e de todos. Que nós sejamos conduzidos a esse estágio de fé, sejamos conduzidos a esta condição da nossa espiritualidade, da nossa fé no Senhor. Que nós possamos desenvolver uma certeza absoluta do Senhor, de que é o Senhor quem manda, de que o nosso maior tesouro é o Senhor, para que o nosso coração esteja diante de Ti. Nós queremos subir estes degraus, nós queremos alcançar um novo patamar, nós queremos, ó Deus, responder em obediência e colher os benditos frutos da Tua bênção sobre a nossa vida, porque não é apenas para a gente, mas é para quem é gente com a gente no nosso dia a dia. É para abençoar toda a nossa casa, é para abençoar a nossa família, e através de nós muitas outras famílias, e assim não impedir a ação do Senhor na história, que vem desde o pai Abraão. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, por nosso pai Abraão. Nós Te louvamos e nós Te bendizemos. E hoje pela manhã tudo entregamos ao Senhor. Renove aqueles que chegaram aqui, Senhor, e os que estão desde a sua casa. Renove as suas forças. Renove as suas forças. Porque tudo entregamos nas Tuas mãos hoje cedo. E que a gente saia daqui para a vida com um novo olhar, com uma nova expectativa. Porque o Senhor
é o Deus que tudo provê. Que tudo provê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Quando você se levantar, fique de pé aqui mesmo, porque nós estamos encerrando. Quero lhe dizer uma coisa. Vamos colocar de pé também? Só fique aqui comigo. E vocês também. Preste atenção nisso. Tem uma sutileza na palavra de Deus. Você vai perceber, no determinado momento desse texto, em que o Senhor vai dizer assim para Abraão: Abraão, Abraão. Tem um toque aqui. Deus vai dizer isso para algumas poucas pessoas. Samuel, Samuel, um grande homem. Depois ele vai dizer para um outro lá no Novo Testamento: Saulo, Saulo. Como Deus é pessoal. Como Deus é pessoal. É por isso que Deus proverá. A revelação de Deus para Abraão fez com que Abraão o conhecesse de uma maneira assim muito pessoal. Porque ele sabe que no monte de Deus, na presença de Deus, que só tem um que tudo providencia na nossa vida, uma certeza absoluta de Deus, o Eterno. Por isso, Javé Jirê, Jeová Jirê, Iavé Jirê, Deus proverá. É uma outra maneira de dizer assim: venha à presença dele e contemple. Venha à presença dele e veja o que só ele pode fazer, e experimente e receba. E receba. Por isso é que o texto vai dizer para a gente, daquele momento em diante, isso se tornou como que um provérbio, que muita gente vai abraçando, um lema, uma certeza, de que o meu Deus, Ele pode prover, de que o meu Deus, Ele pode cuidar de mim, de que o meu Deus pode cuidar dos meus. Como eu preciso disso, para sair daqui seguro, para que todas as vezes que eu vir alguma coisa que está fora dos trilhos, que vai apertar o meu coração, eu vou dizer: Deus proverá, o meu Deus proverá, o meu Deus proverá. E com isso é que eu vou ficar, e nessa fé eu vou caminhar para a glória do Eterno. Abra suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. E todo o povo de Deus aqui, desde a sua casa, diz: amém, amém e amém. Dê um abraço quem está mais pertinho. Bom domingo, uma boa semana. A gente se encontra no estudo bíblico na quinta-feira. Obrigado a todos que serviram.